A gente estava falando mais cedo ali na redação sobre deslanchar. Vocês acham que esse é o verbo pro Borré, sob o comando do Roger Machado? Ele deslanchou? Sim. Gosto do verbo. Acho que esse deslanchar era tirar o lanche. Eu acho acho que está num gerúndio. Precisa de mais deslanchando, tá. Os números comprovam a melhora do Borré sob o comando do Roger Machado. Em comparação, especialmente ao período com o Eduardo Cudê. E aí eu fui fazer essa pesquisa, esse material tá lá em GZH já. Você quer se incomodar mesmo, né, Bruno? O Borré, com o Roger, ele tem 8 jogos... 4 gols. 4 gols. Ele é o cara que mais fez gols desde que o Roger chegou. Meio gol por jogo, né? Exatamente. Não exatamente redondo esse número, tá? Porque ele não jogou todos os jogos completos. Ele jogou 4 jogos de 90 minutos, 4 jogos inteiros, e os últimos 4 jogos ele foi substituído, então ele não fechou 90 minutos. Ao todo ele tem 669 minutos, o que dá a ele uma média de 1 gol a cada 167 minutos. Então não precisam ser 2 jogos completos, né? Não são 2 jogos completos, é um jogo e mais um tempo e um pouquinho para ele fazer um gol com a camisa do Inter. Essa é a média dele hoje com o Roger. A média do Borré com o Cudê é a seguinte: ele fez 10 jogos e 3 gols. Nesses 10 jogos, ele jogou 9 inteiros. O único que ele não jogou inteiro foi o da estreia, aquele lá contra o Nova Iguaçu, que ele entra e joga 27 minutos. São 837 minutos dele com o Cudê e 3 gols marcados. 1 gol a cada 3 jogos e mais um pouquinho. 3 jogos e 10 minutos para ele fazer um gol. Quando o Cudê era o técnico, disso é que melhorou significativamente. Antes ele demorava 3 jogos e mais um pouco para fazer um gol. E hoje ele demora... Mas tu não tem que considerar menos de 2 jogos. A dificuldade. Não, se você é a média. Matemática. Não, se você quiser fazer contexto, o Cudê nem foi atacado, portanto não precisaria de defesa. Mas para contextualizar, o Borré que chega está menos treinado, menos adaptado do que o Borré que o Roger encontra. O Roger também consegue fazer com que o time jogue de modo que o Borré se sinta confortável. E a cereja doce do bolo é que o Borré cresce tanto que houve jogo que ele botou braçadeira de capitão. E ele não tem meio ano de Inter. É que o sistema também, o sistema era diferente, né? Jogavam com 2 atacantes na frente e o terminal... O mais terminal dos dois era o Ener Valencia. Inclusive, então, o jogo era todo voltado pro Ener. Um pouco juntos. Tem um jogo, Léo, não vai lembrar. Tem um jogo contra o Palmeiras que joga o Borré nesse modelo aí, com um na frente, só era 4-2-3-1, e ele vai um pouco melhor. Ele perde um lance. Ele dá um passe pro gol do Wesley. Isso. Perde um pênalti, mas ele vai bem com um na frente. É a assistência que ele tem no período com o Cudê. Ele tem uma assistência e 3 gols. Ele não tem assistência com o Roger. Mas olha só, com o Cudê ele jogou ao lado do Valência como dupla, aberto pro Valência jogar por dentro, com o Luca como dupla, com o Lucas Alário como dupla e até com o Alan Patrick, assim, um posicionamento ali quase lado a lado com o Borré. Só jogaram bem com o Cudê e com o Roger, o Vitão, o Rocher, o Fernando. O Fernando tá jogando melhor. Como zagueiro, né? O Fernando tá jogando mais. Lembra? Algumas jogou bem também. zagueiro. Ele é melhor como volante. É bom jogador, né? Enfim. Thiago Maia melhorou também com bastante. O Roger, né? É que também tem um distanciamento da enchente aí, né? Tem um monte de coisa. Tudo, um monte de fator, não é um só, não. E outra coisa, eu acho que o maior símbolo desses números aí, Bruno, é que ele botou o Ener Valencia no banco e ninguém reclama. Tem discussão. Mas não reclama porque o time tá ganhando, não é porque ele botou. Isso eu acho que é um treinador. Porque um outro treinador poderia insistir com o Ener. Não, eu vou insistir com o Ener Valencia. E ninguém ia dizer que tá errado, né? Você sabe que o Ener Valencia... Tendo o Borré... O Ener Valencia não seguirá no Inter como reserva, né? Vocês têm consciência disso? É que o Ener Valencia vai começar a fazer gol, daqui a pouco entra no time e muda todo o time. Tudo bem, mas tu sabe disso. Ou ele entra e joga, ou ele é problema, né? Porque tu não vai deixar um dos jogadores mais importantes do mercado sul-americano, de uma seleção que está indo para a Copa do Mundo, no banco do Inter, né? O processo do Valência foi o seguinte: no primeiro momento, o Roger fez um time voltado para o Valência para que ele se recuperasse. Abastecia ele de bola, o time jogava em função dele. Como o Ener Valencia não deu sinais de recuperação, ele inverteu o eixo. Numa conversa com o Ener, ele disse: até agora eu estava fazendo o time jogando para ti, agora eu preciso fazer um caminho diferente, o caminho inverso. E aí eu vou ter que
pedir fez bem. É uma cirurgia que você obrigou a fazer. E aí o Ener Valencia porque assim, aí isso é uma questão de gestão. Porque tu chega aqui, ó, César, eu vou te dar toda a oportunidade. E tu continua no índice, ó, eu te dei 8 oportunidades, tu não evoluiu, muito obrigado, né? Vai procurar novos desafios. Tchau. Ou espera um pouquinho, vai te recuperar, e aí depois tu volta. E tu tem que entender isso. Eu acho que o Roger não gosta de 2 centroavantes. Eu acho que ele prefere os meias de trás, servindo o centroavante, que é mais ou menos o que a estatística do Bruno está nos trazendo. Mas tem que ter coragem para tirar o Valência. Não é um processo fácil. Coragem e motivos. Ele teve os dois.